nem quero teu beijo gelado, destruíste os sonhos meus. Vai, segue o teu caminho, dá outro teu carinho, sejas feliz, adeus. 6h29. Parou. Pare de falar, homem. Seu horário já acabou. Aqui tem. Isso, o tempo está esgotado. Que peninha. Que peninha. O tempo está esgotado, amigo. Tempo esgotado. Final deste espetáculo começado às 3 da matina com o capricorniano de 16 de janeiro, morador do Conjunto Viver Melhor, Marcos Salles. Moleque. Temos também neste alvorecer, nesta madrugada, este favo de mel, este mel de abelha de criatura. Como é o nome dele? É o Ariano Carlinhos Luiz. Ele é nosso irmão. Em Cristo Jesus Nazareno. Transmissores com Diogo Afonso Antônio Francisco na área do DI, onde está a instrumentação da Rádio Difusora. Conosco já está também Hernani Tavares Sampaio, o SSS Sampaio super sabido, que é geminiano do dia 13 de junho. E aí está você, prezado irmão e amigo, campeão de alvorecer, campeão dessas madrugativas todas. Nós precisamos agradecer aqui mais uma vez a sua muito honrosa audiência, a sua muito simpática, querida e iluminada presença nesta plateia iluminada e crescente, só de amigos da madrugada, estimando para o amigo a continuação de um domingo muito feliz, sob todos os pontos de vista. E aqui nos cabe acrescentar, nós não entendemos a vida sem amor, sem trabalho, sem perdão, sem gratidão, sem as flores da primavera e sem as açucenas do amor. Fiquem todos com Deus, o grande arquiteto do universo e Nossa Senhora Aparecida. A partir de agora, pelas emissoras brasileiras da Rádio Difusora, intervenção direta do Departamento de Rádio e Jornalismo desta casa para a cobertura do segundo turno das eleições suplementares no estado do Amazonas. É uma festa da democracia e a Difusora participa com sua equipe dando uma cobertura ampla, cristalina e cristalina. Mente Jornal, tava falando, Paulo botou 2 olhinhos assim, primeiro jornal, então tá no ar, primeiramente jornal. Bom dia e até mais dia com a graça de Deus. Os acontecimentos que fazem a história do Brasil e do mundo estarão em seu rádio a partir de agora, no Jornal da Manhã, com a equipe da Verdade, pela Difusora. Bom dia. Manaus amanhece com 27 graus de temperatura e a máxima prevista é de 35 graus Celsius. O clima-tempo diz que é de 80%, a probabilidade de chover 18 milímetros. Hoje é domingo, 27 de agosto. Chegamos aos 239 dias do ano e faltam 139 para acabar 2017. É o dia de Santa Mônica. Comemoramos ainda o dia do psicólogo e o dia do corretor de imóveis. Datas e fatos, registros da história. 1828. Reconhecimento do Império do Brasil à independência do Uruguai, que outrora fora a província Cisplatina. 1840. Criadas as companhias de aprendizes nacionais, que mais tarde se tornaram as escolas de aprendizes marinheiros do Brasil. 1859. O primeiro poço de petróleo é perfurado nos Estados Unidos. 1883. Explosão de vulcão extingue a ilha de Krakatoa, na Indonésia, com um saldo de 36 mil mortos. Krakatoa era localizada entre as ilhas de Sumatra e Java. 1914. Lançado o Tarzan dos Macacos de Edgar Rice, o livro de estreia do herói que ainda menino foi adotado por um primata. 1945. Entrada do exército americano no Japão depois que o imperador Hirohito anunciou a rendição do país. Em 1955 era lançado o livro do Guinness Book, o livro dos recordes, inicialmente como brinde aos consumidores da cerveja Guinness. 1965, criado no Rio de Janeiro, o Museu da Imagem e do Som. Em 1991, a Moldávia declarou sua independência da Rússia. Em 2001, o Congresso Nacional do Peru aprovava a suspensão da imunidade parlamentar do ex-presidente Alberto Fujimori, que passaria a responder por crimes contra a humanidade. 2003, Marte atinge a menor distância da Terra em quase 60 mil anos. Em 1910, Thomas Edison inventava o cinema falado.
6h36 em Manaus. Bom dia, ouvintes. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã e à programação da Rádio Difusora neste domingo. Bom dia, Dom Sérgio Eduardo Castriani, que está aqui do outro lado da bancada. Bom dia, Paulo. Hoje é dia de eleição. Quantas você já cobriu? Há várias. Muitas, né? Muitas. Incontáveis. Cada uma eleições. com a sua emoção diferente. Sem dúvida alguma. E também é dia de muito trabalho para todos nós da comunicação. Pois é importante que o povo seja consciente, né? Isso é um trabalho muito importante mesmo. Dom Sérgio, como é que foi a semana? Foi muito boa. Teve ontem as festas do seminário, estive visitando várias paróquias. Muito boa. Semana muito produtiva. Dia de eleição, Dom Sérgio vota na primeira zona eleitoral. Onde é que o senhor vota, Dom Sérgio? Aqui na Joaquim Nabuco, o colégio ali pertinho de casa, muito perto. Ali perto da Beneficência Portuguesa. Certo, aqui na antiga Joaquim Nabuco. Exatamente, antiga. Dom Sérgio, e a semana que começa, muitas atividades na igreja. Sim, estamos terminando o mês vocacional, né? Mês vocacional, agosto, começar o mês da Bíblia, setembro. Então as paróquias estão se programando. Hoje tem Santa Mônica, né, à tarde, muito bonito. Hoje é dia de Santa Mônica, já falamos aqui, inclusive. E, Dom Sérgio, daqui a pouco, às 7h30 da manhã, tem missa na catedral. O senhor vai oficiar hoje, não? Hoje você vai na catedral de manhã. Portanto, Dom Sérgio, daqui a pouco vai estar na catedral oficiando essa missa das 7h30, a primeira do dia. Depois tem oficinas de oração que estão reunidos lá na Maromba. Vai almoçar com eles hoje lá. Dom Sérgio, a afluência dos fiéis às missas dos domingos é grande, não? Muito grande. Manaus é uma cidade que as pessoas realmente participam da igreja, né? Igrejas cheias. Eu fico impressionado com missas até de manhã bem cedo, 6h30 da manhã, 6h da manhã, as igrejas todas cheias. Muito boa afluência, grande. Dom Sérgio, qual é o tema da nossa mensagem de hoje? Poder das chaves, que foi dado a Pedro, que é um poder de serviço, não de manda, não de poder de serviço. Dom Sérgio, quando se fala em chaves, se fala em Dom Pedro, em Pedro, por quê? Porque no Evangelho está lá, Jesus entregou o poder das chaves. Que poder é esse? Vamos refletir agora um pouquinho sobre isso. Né? Então, o apóstolo Pedro, que era o homem das chaves. Tá bom. Vamos ouvir a mensagem. Vamos ver se a gente consegue destrinchar esse poder, não é? Vamos ouvir então. Dom Sérgio vai falar sobre esse assunto na sua mensagem deste domingo aqui no Jornal Especial de Domingo da Rádio Difusora. Aliás, é um tema muito bom para um dia de eleição para o governador, né? Sem dúvida alguma. Pertinente, não, Dom Sérgio? Exatamente. Diríamos. Então vamos ouvir a mensagem que nos traz Dom Sérgio Eduardo Castriani. Em seguida ele fará uma oração e nos dará a benção. Dom Sérgio. Nesse domingo nós vemos o Evangelho repetindo aquilo que Jesus disse para Pedro: Simão Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus que disse isso a Pedro depois que ele declarou que Jesus era o Messias. Lembra o contexto, não é? Jesus perguntou quem era, que o povo estava dizendo quem ele era. Eu vou dizer que é João Batista, diz que é Elias. E Pedro disse: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, que devia vir ao mundo. Jesus então diz: você falou inspirado pelo Espírito Santo. Depois disse a ele que sobre essa pedra de ferramenta. Depois o famoso poder das chaves diz o seguinte: eu darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Que é isso? Que poder é esse? Eu acho que uma interpretação bonita é dada hoje na primeira leitura que é escolhida, né, em relação ao Evangelho. A leitura da profecia de Isaías, que fala que o chefe do poder lá, o mordomo do palácio vai ser substituído, porque não cuida mais do povo, né? Então é a profecia de Isaías, capítulo 22, versículos 19 a 23. O Sobna é o administrador do palácio. Deus diz que vai destituir ele do posto, porque ele não cuida mais do povo. Ele está se aproveitando do poder. E não vai retirar dele o poder das chaves, vai dar o poder das chaves para outro. O que é o poder das chaves, então? O poder das chaves é o poder abrir a dispensa. Ele que abre a dispensa. Ele que abre a dispensa, que fecha a dispensa, ele dá alimento, controla a alimentação, controla a vida econômica do povo. Então, ele vai tirar esse poder dele para dar a outro, que vai cuidar do povo, que vai cuidar das pessoas, que vai exercer esse poder
com justiça, com caridade, com equidade, né? Então é importante isso. O poder das chaves é isso. O poder das chaves é o poder de cuidar do povo, o poder de abrir as portas do alimento, da cultura, da sabedoria, da justiça, da saúde, ter essa capacidade de cuidar das pessoas. Então é isso aí. O poder foi dado a Pedro, o poder de cuidar do povo, cuidar das pessoas. E nós vemos que na primeira leitura, então o profeta diz que Deus vai destituir o administrador do palácio, porque ele não cuidava mais do povo, cuidava de si mesmo. Então o poder das chaves é isso, o poder da Pedro de cuidar das pessoas, cuidar do povo, cuidar para que todos tenham vida e tenham alimento. Acho que é importante isso, porque o poder é sempre serviço, o poder é sempre serviço. Não é serviço, ele oprime, ele humilha, ele atrapalha, ele leva à morte, leva à vingança, leva a ressentimento, leva a maldade, leva a injustiça. E aqui no Brasil hoje nós temos necessidade disso. Poder público é público, funcionário público é público, coisa pública é pública. Quem está colocado para cuidar das pessoas, das coisas públicas, deve cuidar bem de tudo. Isso começa lá na comunidade, começa na família, começa na escola, começa na sociedade, para chegar até os políticos, né? Temos uma revolução no Brasil de baixo, onde todos nós saibamos que somos responsáveis uns pelos outros. Nossa responsabilidade, todos temos chaves para abrir e fechar. Cada um tem poder sobre alguma coisa. Nós cuidemos daquilo que é de todos, como é de todos, não é nosso. Então aí essa mensagem do poder das chaves não é o poder absoluto, que Pedro pode fazer o que quer, que Pedro pode decidir tudo, não, né? Como às vezes na história foi dito isso do Papa. Mas o Papa tem o poder das chaves, que tem o poder de serviço. Ele serve ao povo, cuida de que tenham os bens do reino dos céus, os bens eternos, né? Sejam distribuídos, sejam acessíveis às pessoas. Na segunda leitura de hoje, muito bonito, Paulo vai falar da sabedoria de Deus. Os pensamentos de Deus são impenetráveis. A vida traz muitas surpresas, a gente não entende muitas vezes o que está acontecendo, né? O mistério da vida é um mistério sempre. A gente não compreende muito a vontade de Deus para nós. Um dia a gente compreenderá. Então, a mensagem de hoje é essa. O poder da chave é o poder do serviço, poder de ter acesso aos bens, poder de distribuir os bens materiais e espirituais ao povo. Não é poder absoluto, não é poder de fazer o que quer, não. É poder de servir. Por isso Jesus entregou as chaves a Pedro. O Papa continua fazendo isso para nós, né? Então vamos rezar agora para Deus, pedindo um bom domingo, uma boa semana. Ó Pai de bondade, que nos entregasse todas as coisas para que nós cuidássemos dela, cuidássemos do mundo, sejamos bons administradores dos bens terrenos em favor dos nossos irmãos, para que todos tenham vida, todos tenham alimento, todos tenham os bens eternos também. E que Jesus seja nosso exemplo, Ele que teve as chaves do reino para abrir as portas do céu para nós. Não para sermos poderosos, não para sermos opressores, mas para libertarmos e cuidarmos uns dos outros. O poder das chaves é isso, poder de cuidar, poder de distribuir os bens. Então, que nós sejamos esses distribuidores dos bens. E que as pessoas eleitas hoje sejam, de fato, poderosos no serviço, poderosos no cuidado dos outros. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça para nós, permanece hoje para sempre. Amém. Um bom domingo a todos, uma boa semana. Vamos votar, né? É dever nosso de cidadãos participar como cidadãos do processo eleitoral. Muito melhor ter um governador eleito do que um nomeado, não é? Custa caro, mas vale a pena. Então, bom trabalho aqui para a difusora, que vocês já sabe como é o trabalho, a competência de vocês na transmissão, nos acompanhar a eleição por essa emissora. Muito obrigado, Dom Sérgio. Dom Sérgio fez uma espécie de exortação para que as pessoas vão às urnas e, naturalmente, não se esquivem de a sua sessão eleitoral para escolher aquele que você acha que tem a melhor proposta para governar o Estado. Olha, a democracia assim, é um passo para frente, outro do lado. Nós vamos devagar com a democracia. Eu acho que o processo eleitoral não é perfeito, mas é o que nós temos.
Isso é bom, melhor ter um governador eleito do que um nomeado, do que um que tinha no segundo lugar, né? Então eleger, votar. Claro que talvez não seja o candidato dos meus sonhos, mas é o processo democrático. Teve o primeiro turno, teve o segundo turno. Então, Sérgio, um bom domingo para o senhor e nos aguardamos aqui no próximo domingo. Obrigado, Paulo. Bom trabalho aí, bom domingo também. Bom domingo para o senhor também. Daqui a pouco o Dom Sérgio vai estar às 7:30 da manhã na Catedral Metropolitana de Manaus para oficiar mais uma missa dominical. Certo. Uma boa missa, Dom Sérgio. Obrigado. 6:47 em Manaus. E vamos às nossas primeiras notícias. Amazonino Mendes do PDT e Eduardo Braga do PMDB vão disputar votos de 2.338.886 eleitores na eleição suplementar para governador do estado neste domingo. Os dois conquistaram a maior parte do eleitorado no primeiro turno ocorrido no dia 6 de agosto, quando Amazonino teve 38,77% dos votos e Eduardo Braga 25,36%. Neste domingo, a votação tem início às 8 horas e se estende até às 5 da tarde, também conhecida como 17 horas. E a previsão é que a divulgação do resultado comece logo às 18 horas. 6:47. Durante todo o dia de hoje, como já é hábito e já é costume, a Radiodifusora vai estar com a sua programação inteiramente dedicada a esta eleição suplementar em seu segundo turno. O juiz-presidente da Comissão de Votação Paralela, Henrique Veiga Lima, realizou ontem no Centro de Divulgação das Eleições do TRE o sorteio das urnas eletrônicas que serão auditadas por meio de votação paralela. Foram sorteadas 3 urnas, 2 da capital e uma do interior. Foram sorteadas estas urnas na capital, 31ª sessão eleitoral, a 568. Na zona 59, 59ª, sessão 497. Rio Preto da Eva, 52ª sessão. A mudança do local de votação e as consequências da audiência em um dos turnos são as principais dúvidas que os eleitores procuram esclarecer junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Além do site do órgão, o eleitor que não possui acesso à internet pode se dirigir ao Fórum ou Cartório Eleitoral ou à ouvidoria, que atende pelo telefone 3611-4566 e sanar eventuais dúvidas. Hoje, a equipe que atua nesse setor e os cartórios eleitorais iniciam atendimento ao público dentro de 11 minutos às 7 horas da manhã. Em relação aos locais de votação, o diretor-geral afirma que é o campeão de questionamentos, mas que pode ser resolvido por meio do aplicativo Onde Votar, que está disponível para download pelo Play Store ou Apple Store nos smartphones. Para o eleitor ou eleitora que não compareceu no primeiro turno, ainda há tempo de justificar a ausência. O prazo para fazer isso é de 60 dias. O mesmo ocorre para a justificativa do segundo turno. A segunda principal dúvida é que quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo turno. Ainda está no prazo de 60 dias para fazer a justificativa. Caso presencie algum tipo de crime eleitoral, o cidadão pode denunciar para o TRE por meio do aplicativo Pardal ou pelo telefone da ouvidoria. Messias Andrade enfatiza que nesse pleito suplementar o número de denúncias foi inferior se comparado aos anos anteriores. O número de denúncias está muito abaixo, não tem nem comparação com o pleito passado. Até agora foram 43 denúncias no Pardal, 80% mais baixo que no pleito passado, que já foi de 70% mais baixo que no pleito de 2014. O novo governador do Amazonas, que foi eleito hoje, durante o segundo turno, será diplomado no dia 2 de outubro. É o que definiu a presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, no início da tarde de ontem. Segundo o órgão, a diplomação dos novos governador e vice-governador do estado acontecerá no auditório Desembargador Arthur Vigílio do Carmo Ribeiro, na sede do Tribunal de Justiça do Amazonas, na Avenida André Araújo, no bairro do Alejo. Até então, no calendário original divulgado pelo TRE, a data da diplomação seria 11 de outubro, mas houve anúncio de antecipação para 28 de setembro. Hoje a data foi novamente modificada para 2 de outubro, menos de uma semana após o segundo turno. Hoje, isso já há alguns dias atrás.
6h51 em Manaus. Já aqui nos estúdios, Valdir Correia, que dentro de um instante vai estar aqui com toda a equipe para a cobertura dessa eleição suplementar este 27 de agosto, e o Adson Matos, que é o nosso produtor aqui do Jornal Especial de Domingo, do outro lado da bancada. Bom dia, Adson. Bom dia, Paulo. Bom dia, Hernandes Sampaio, nosso PC, e todos os nossos companheiros que já estão desde muito cedo já labutando. O Carlos Luiz Silva já está lá no TRE com toda a nossa equipe, a Larissa Balheiro, o Fabrício Nascimento, Cassie Jones, enfim, o time está escalado, todo mundo já nas suas posições, só esperando o juiz começar, o árbitro começar a nossa partida, Paulo. Pois é, e daqui a pouco o Valdir Correia vai estar aqui comigo, com o Adson Matos, até as 12 horas. A partir das 12 horas, quem vai estar aqui, Adson Matos? Nós temos escalado para jogar aí o Fred Lobão e o Geraldo Campelo. Aí a operação de rádio também fica ao encargo de Rogério Silva e também o nosso Josimar Miranda também. Ismael Moura também vai fazer a nossa operação também aqui na sua transmissão, que é a maior e melhor transmissão, cobertura das eleições suplementares de 2017. Em nível nacional, muita confusão em torno de Gilmar Mendes, e o ex-presidente do Departamento de Transportes do Rio de Janeiro, Rogério Onofre, se entregou no fim da manhã de ontem. Ele era considerado foragido, pois não havia sido localizado pela polícia após ter sido alvo de um novo mandado de prisão expedido pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal do Rio. Onofre foi levado para o presídio em Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro, por volta já de 1h de ontem. Ele foi preso em julho na Operação Ponto Final, acusado pelo Ministério Público Federal de receber 44 milhões. Na noite de terça-feira, Onofre recebeu habeas corpus concedido pelo ministro Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal, bastante questionado. E agora o homem volta a ser preso de novo. Neste sábado, o advogado de Rogério Onofre, Yuri Sacchioni, disse que está estudando entrar novamente com o pedido de habeas corpus e afirmou que a defesa não concorda com essa decisão. E é muita confusão aí em torno do Gilmar Mendes. 6h53 em Manaus. Não sei se já teremos condição de um contato com a Larissa Balheiro desde o Tribunal Regional Eleitoral, e daqui a pouco a Larissa já está falando diretamente do TRE para as primeiras informações desde o nosso Tribunal Regional Eleitoral, lá na Avenida André Araújo de Gadson. O Paulo, começando com as nossas pílulas, né? Nossas informações pequenas com relação ao transporte coletivo, ao transporte público, mais uma vez não haverá a gratuidade, né, Paulo? Porque existe aquela rede de pessoas mal intencionadas que gostam de espalhar os boatos, né? Mas nós estamos aqui através desse meio de comunicação oficial, não é, informando que não haverá a gratuidade no transporte coletivo, até por conta do rezoneamento das zonas eleitorais. As pessoas hoje estão votando próximas às suas residências, então não há mais por que ter essa gratuidade no transporte público, certo, Paulo? Pois é, a maioria das pessoas hoje votando próximo aos seus locais que residem, para evitar deslocamentos longos e com isso também problemas do transporte de massa, que é o transporte coletivo, Adson. Outra informação também, desde as 2h da manhã, Paulo, já está em vigor a lei seca, não é? Desde as 2h da manhã de hoje até as 18h, não é, Paulo? Então você que tem um estabelecimento comercial, você pode vender à vontade outras coisas que não sejam bebidas alcoólicas, né? Daqui a pouco a nossa reportagem com o Alberto Pellegrini vai trazer informações sobre a lei seca, se realmente foi observado, se realmente as pessoas respeitaram a lei seca imposta a partir das 2h da manhã. Já deram uma colher de chá que deixou até as 2h da manhã para você encher o pandulho, não é isso, Adson? De fato, né, Paulo? Tem muita gente ainda trançando as pernas numa hora dessa, né, Paulo? Pois é, eu posso te dar uma informação já aqui, que aqui na Lobo da Almada essa lei seca não funcionou, hein? Não, né, Paulo? Os inferninhos aí funcionando a todo vapor, muita gente embriagada aqui na Lobo da Almada neste fim de madrugada. Mas isso acontece em todos os pontos da cidade, aqui e acolá, são fatos pontuais. As pessoas não respeitam a lei seca.
6h56 em Manaus. Nós vamos chegando ao final dessa edição especial de domingo do Jornal da Manhã. E dentro de instantes nós retornaremos para começar aqui então a nossa grande cobertura das eleições deste ano, essa eleição suplementar que vai escolher o novo governador do estado, e o eleitor tem aí a oportunidade de, com os nomes colocados desde o primeiro turno, que passaram pelo primeiro turno, Amazonino Mendes e Eduardo Braga disputando o segundo turno para o governo do Amazonas. Voltamos após o intervalo.